Olá, irmãos, bom dia. Eu sou Nathan Bezerra e esse é o Fé com Café, o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Brasília. Você já ouviu falar naquele desenho, já assistiu de repente Coragem e o Cão Covarde? É um cachorro que tem o nome de Coragem, mas tudo mete medo nele. É um desenho até um pouco macabro. E quando a gente vai para a história de José de Arimateia, as percepções parecem que são até um pouco contraditórias, parece que há um contrassenso aí. João 19, a partir do verso 38, diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Então guarde isso. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Quando você vai para Marcos 15, a partir do verso 42, diz: Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Por que João destaca o medo, a covardia, a frouxidão, vamos dizer assim, e Marcos destaca a coragem de José de Arimateia? João, o que nós estamos observando aqui não é necessariamente uma contradição, mas momentos distintos na vida de José de Arimateia. Porque João, no capítulo 12, ele já cita ali que alguns dos sacerdotes creram, mas não confessaram a Jesus, porque por medo dos judeus, para não serem expulsos das sinagogas, né? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, alguns estudiosos vão dizer que entre esses ali que João cita, estavam exatamente o Nicodemos e José de Arimateia. E quando chega no final, João está olhando para aquele mesmo José de Arimateia, ele fala, olha, ele era discípulo de Jesus, mas ele era secretamente, porque ele tinha medo. E talvez realmente José de Arimateia tivesse medo. Ele tinha que deixar muita coisa, tinha que abrir mão de muita coisa. E quantas vezes isso nos representa, né? O medo de tomarmos um posicionamento, o medo de declararmos abertamente que nós amamos a Jesus e que vivemos em prol dele, né? José de Arimateia tinha medo. Mas chegou um momento em que ele precisou agir com coragem e é dessa última fase que Marcos fala, né? Ele está dizendo, mas José de Arimateia foi corajosamente pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Por que era necessário ter coragem? Bom, Pedro havia negado Jesus, os discípulos, os demais haviam fugido, João provavelmente tinha ido com Maria para a cidade, e o corpo de Jesus estava lá, na cruz. E, segundo a lei judaica, os homens executados, o corpo deles deveriam ser sepultados antes do anoitecer. Para os romanos, tanto faz, ficava lá até apodrecer e depois até jogado para as feras. Então o que José de Arimateia precisa fazer? Eu preciso ir até Pilatos. Preciso tirar o corpo de Jesus da cruz, mas para fazer isso ele precisaria se identificar como um parente, como um familiar, pagar um bom preço para os romanos, para tirar o corpo de Jesus ali, dar-lhe um sepultamento digno. Ele precisaria se identificar, ele precisaria dizer, eu sou discípulo. E nesse momento era necessário ter coragem. Os discípulos haviam fugido, estavam com medo, Jesus havia sido preso e José de Arimateia, rompendo com os paradigmas, rompendo com o medo, ele vai corajosamente e diz, quero o corpo de Jesus, quero dar-lhe o enterro digno. Algumas fontes externas vão dizer que ele difundiu o cristianismo. José de Arimateia, naquele momento, difundiu o cristianismo, pregou o evangelho. Lá em Atos vai falar de alguns sacerdotes que creram, e estudiosos vão dizer que Nicodemos e José de Arimateia estavam entre esses sacerdotes que creram, que estavam realmente aderindo à fé, sem medo agora, mas declarando abertamente a fé em Jesus. E aí eu quero trazer essa aplicação, essa reflexão para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Quantas vezes nós temos agido com medo, com covardia, e talvez tenha sido isso que tem ficado na mente de muita gente, e a gente tem sido identificado por isso. Mas precisa chegar o momento da coragem. Precisa chegar o dia D, o momento que você fala, não dá mais para se esconder. Não dá mais para crer em Jesus de maneira obscura, escondida, com medo de perder minhas regalias, meus amigos, com medo de renunciar. Então chega o momento da coragem, o momento da ousadia. Não sei em que estágio você está, mas eu quero te encorajar a ter coragem.
Quero te motivar a se tornar um discípulo corajoso de Jesus, a romper com o sistema, a romper com o medo que você tenha talvez de abrir mão de muita coisa. Venha para Jesus verdadeiramente, renda-se a Ele, para que você possa ter a alegria de desfrutar de um discipulado genuíno com Jesus, aberto, dizendo a todos o quanto você o ama e que a transformação que Ele fez na sua vida, Ele pode fazer na vida de outros também. A pergunta que eu te faço é: coragem ou covardia? Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço por esse momento de reflexão na Tua Palavra e de inspiração. José de Arimateia é uma representação de cada um de nós. Quantas vezes nós agimos com medo e quantas vezes precisamos agir com coragem em momentos de dificuldade. Usa-nos, ó Deus, para a Tua glória, usa-nos para o Teu poder, usa-nos de maneira que vidas sejam alcançadas. E que assim como José de Arimateia em um momento rompeu com o medo, assim também nós façamos. E sejamos homens e mulheres de coragem, discípulos reais de Jesus, discípulos autênticos, que não tem medo de carregar a cruz, que não tem medo de se identificar com Jesus. Esse é o nosso desejo. Nos dê um dia abençoado e nos dê coragem, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.